Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente destaca que o plenário determinou que a União apresente um plano de prevenção em combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. A gente fala também do julgamento em que o Supremo declarou que a regra de transição para o cálculo da aposentadoria é de aplicação obrigatória. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro e com a Gisele vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Olá, pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, e comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos que envolvem essa decisão relacionada a direito ambiental e também a decisão do Supremo Tribunal Federal com impacto para os aposentados em relação a direito previdenciário. Eu sou Mauro Burlamac, da Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo, e junto com a Lê e com a Gi, vou compartilhar com vocês como foi essa semana aqui no Supremo Tribunal Federal. É isso, gente. Vamos em frente, então. Vamos falar, antes da gente começar a entrar nas decisões dessa semana, vamos chamar a atenção aqui que na próxima segunda-feira, dia 25 de março, é celebrado os 200 anos da nossa primeira Constituição, uma data marcante, e eu trago para você aqui, nosso ouvinte aqui do podcast Supremo na Semana, olha só, uma edição de capa dura, bem bonita da nossa Constituição, que está disponível na livraria do Supremo. Você pode ter acesso aqui diretamente no prédio, né, na sede do Supremo Tribunal Federal, ou pela internet, não é isso, Mauro? Tá, na livraria, no site da livraria você consegue comprar, aqui presencialmente também, e pelo site também você pode baixar PDF, pode baixar o audiobook, né, como se chama. Essa versão, uma versão, né, especial que fizeram, a capa e a contracapa tem releituras da bandeira nacional. Uma do Alfredo Volpi, que é a composição Bandeira do Brasil, sim, e o outro de Emanuel Nassar. Essa Constituição aí está atualizada até a emenda constitucional 131 de 2023. Então, comemorando aí, né, esses 200 anos, né, a primeira Constituição foi em 25 de março de 1824, ainda no Império. Então, para comemorar, a gente mostra aqui que o Supremo tem essa Constituição muito bonita e vale a pena conhecer. Eu tenho amigos, inclusive, que fazem coleção dessas edições comemorativas aqui do Supremo Tribunal Federal, porque são realmente muito bonitas. São muito bonitas. Vale a pena. Então vamos em frente com as nossas decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o plenário retomou o julgamento daquelas 3 ações que ainda estavam pendentes de julgamento, daquela chamada pauta verde. Essa sim, as 3, sob relatoria do ministro André Mendonça. E eu acho importante a gente falar o que estava em discussão antes da gente falar até o que foi determinado pelo plenário. É que, na verdade, eles estavam observando se há falhas estruturais nas políticas públicas do governo federal, dos estados, destinadas à proteção da Amazônia e do Pantanal, que justificassem que o caso fosse analisado aqui pelo Supremo. Isso foi analisado num primeiro momento, certo? Isso. Até havia um pedido para se reconhecesse um estado de coisas inconstitucional, que a gente já comentou no julgamento anterior, dos casos relatados pela ministra Carmen Lúcia, sim, também da pauta verde. Aqui, de novo, argumentos que apontando nesse sentido de que haveria um estado de coisas inconstitucional, tamanho o número de falhas, né, de inconstitucionalidades, de desrespeito à Constituição, nesse ponto que é claro que a gente já falou tanto aqui, que a Constituição claramente garante a proteção ao meio ambiente. Como, né, direito fundamental. Como, né, direito fundamental. E bem claro, não é uma coisa que você precisa interpretar nem nada, né, Gi? Não. Está claro, lá no artigo 225, exatamente, se não me engano, é bem claro. Então, de novo, se tratava desse tema e, de novo, os ministros, aplicando esse entendimento da Constituição, definiram, né, que não há o estado de coisa inconstitucional, mas determinaram uma série de ações que o Estado deve fazer. É isso, gente? Isso, Mauro. De fato, essa posição foi a que prevaleceu, não foi por unanimidade. Os ministros mantiveram o entendimento que cada um já vinha tendo a respeito desse estado de coisas, né, inconstitucional, que acabou sendo afastado pelo plenário do STF. E aí, de toda forma, reconheceram que medidas precisam ser tomadas para que esta questão relacionada ao meio ambiente possa, inclusive, caminhar para uma situação em que não se tenha mais esse tipo de agressão ao meio ambiente, em especial nessa região da Amazônia Legal, que é tão protegida pela Constituição Federal, e também em relação a essa área do Pantanal Mato-Grossense, né? Então, nós tivemos aí os ministros, na sua maioria, acabaram votando de acordo com o ministro André Mendonça, exceto no que diz respeito
a uma situação relacionada ao fundo social. E isso foi bem interessante, porque a redatoria do acórdão ficou para o ministro Flávio Dino. No entanto, foi reconhecido, como aconteceu no caso da ministra Carmen Lúcia, né? Nós tivemos ali uma série de medidas que foram determinadas pelo ministro André Mendonça, que foram acolhidas pelos demais ministros do plenário. Apenas aquela regulamentação, né, que o ministro havia proposto, que o governo regulamentasse o fundo social previsto na lei que trata ali dos recursos do pré-sal. Social do pré-sal, isso. Fundo social do pré-sal, exatamente. Então, isso não foi acolhido. Mas todas as demais medidas foram acolhidas. Então, a União vai ter que elaborar um plano dentro de 90 dias. Esse plano de combate e prevenção a incêndios e também ao desmatamento, ele deve ser efetivo, ele deve ter medidas concretas para controlar ou para diminuir os incêndios que já estão ocorrendo. A gente sabe que já houve, em razão da mudança de governo, nós tivemos também uma postura diferenciada no que diz respeito ao enfrentamento dessas questões nessas regiões. Haverá a observação e a fiscalização do observatório do CNJ, que é o Observatório do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas. Então vai ser monitorado. Vai ser monitorado. Isso, não apresentou o plano e acabou, não, né? Inclusive, esses relatórios também devem ser apresentados semestralmente, né? Haverá necessidade, inclusive, de um cruzamento, cruzamento de dados. O ministro mencionou da importância, né, para lidar com esse problema, focou muito na questão de regularização fundiária, e para a regularização fundiária, dentro desse plano, haverá a necessidade de ter um capítulo sobre o cadastro ambiental rural. Então, o Supremo não determinou um prazo, não fixou percentual de cadastramento, mas o próprio governo, ele deverá, dentro desse plano que ele vai apresentar em 90 dias, colocar um capítulo expondo de que forma será alimentado esse cadastro, quais são as metas que ele pretende alcançar dentro desse cronograma que vier a ser apresentado. Então, dentre as medidas também ficou constando o prazo para a implementação da prevenção e controle também relacionadas às queimadas, né, a retomada do pré-fogo. O PP-SEDAM já havia sido determinado na ação anterior, trouxe apenas mais algumas especificações. Então, relatórios semestrais e também essa questão do processamento das informações para que se tenha aí um cruzamento de dados no sentido de que se verifique quais são as áreas de desmatamento, quais são as áreas que foram autorizadas supressão de vegetação e quem é o titular ou quem está ocupando aquela terra, até para você identificar os focos e possíveis responsabilidades a respeito dessas queimadas e incêndios nessa área tão protegida que é da Amazônia Legal. Eu achei bem interessante, Ale, que aqui, mais uma vez, o Supremo, até na questão do fundo do pré-sal e nesse tema do CAR, ele não determinou que o governo faça, que o Estado faça isso ou faça aquilo. Ele fala assim, há que se fazer, tem que fazer. E essas determinações todas, respeitando assim, cabe ao Executivo. O Supremo não vai dizer o que deve ser feito. O Supremo vai dizer assim, tem que fazer alguma coisa. Mas quem vai fazer o plano é o Executivo, que é responsável. O fundo, o Supremo não pode dizer, tem percentual para o meio ambiente, um percentual menor para o... Não, compete ao Executivo, mas o Executivo tem que fazer. Então, assim, o Supremo está dizendo, é preciso respeitar a Constituição nessa proteção ao meio ambiente. Sim. O que vai ser feito, tem que ser feito algo. Quem vai decidir? O governo, é o governo que decide. Então, a decisão vai muito nessa linha, né, Gi? Sim, esse ponto é bem interessante mesmo, Maurinho, porque o que o Supremo até mencionou ali no momento dos debates é que essas políticas públicas que são próprias, né, do governo, do poder executivo, ou seja, do âmbito do governo, elas devem ser escolhidas, elas devem ser ali eleitas a partir de uma leitura da Constituição Federal. E o que o Supremo Tribunal Federal fez foi exatamente analisar o caos que estava, né, a questão ambiental na região da Amazônia e do Pantanal Mato-Grossense e estabelecer a partir, né, daquela situação fática e do pedido que chegou até ao STF, o que obrigatoriamente o faz
se manifestar, né, ter a obrigação de se manifestar sobre isso. Então, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o poder público deve adotar as políticas públicas necessárias exatamente para combater essa situação de violência ao meio ambiente e, com isso, garantir direito fundamental que está na Constituição Federal. Agora, essas políticas públicas devem ser escolhidas de maneira discricionária pelos governantes, mas devem seguir o que está na Constituição Federal, que diz a respeito da proteção ao meio ambiente, e essas determinações que foram tomadas foi exatamente para assegurar essa proteção ambiental constitucional. E só para concluir, eu achei, você chegou a comentar rapidamente da questão da redatoria. Sim. Eu achei interessante para quem gosta de acompanhar o judiciário, quem gosta do direito, foi bem interessante, porque nos dois casos, tanto da ministra Carmen Lúcia na semana anterior quanto nesse, o voto do ministro André Mendonça nesse caso, da ministra Carmen no caso nos processos anteriores, foram, a grande maioria das determinações seguiram o voto dos relatores, tanto a ministra Carmen Lúcia quanto o André. Mas uma das determinações, aqui no caso do ministro André, eu estou de frente aqui olhando, que é a questão do Fundo Social do Pré-Sal. Exatamente. Nessa ele ficou vencido. Quem conduziu o voto vencedor foi o ministro Flávio Dino. E aí os dois ministros perguntados pelo colegiado, né, comentando assim, olha, vocês venceram em 10 determinações, vocês só perderam em uma, 9 vocês venceram. Mas os dois ministros entenderam que perderam no principal que eles consideravam o mais importante. Então, assim, mesmo tendo o voto que conduziu a grande maioria das determinações, os dois acabaram passando redatoria. A ministra Carmen Lúcia passou para o ministro André Mendonça, e o ministro André Mendonça, nesses casos dessa semana, passou para o ministro Flávio Dino. Então, para quem gosta de judiciário, é interessante. É super interessante. Quase um bastidor, né? Um bastidor, foi bem interessante e essa com mudança. isso, o Supremo avançou nessa pauta verde, né? Nós, assim, já foram ao todo 5 ações Falta uma, se não me engano? Falta uma, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Acredito que em breve estará pautada. Ainda não está pautada, né? Ainda não. Então vamos para o próximo. Vamos falar de aposentadoria, que também que é um tema de grande interesse, sobre o julgamento em que o Supremo acabou declarando que a regra de transição para o cálculo justamente das aposentadorias é de aplicação obrigatória. Vamos explicar essa situação? Vamos lá, tentar explicar de uma forma bem simples e depois a Gi vai dar uma... Vamos simplificar a coisa. Vai nos complementar, com certeza. Mas lembrando como era, até 99 vigorava uma lei, a Lei 8.213 de 91, que se previa como é que era o cálculo da aposentadoria das pessoas. Perfeito. Em 99 veio uma nova lei, a Lei 9876, alterando aquela anterior, e criou uma nova forma de cálculo para a aposentadoria. Essa mesma lei cria, num outro dispositivo, uma regra de transição de um modelo para um outro modelo. Essa regra de transição seria usada para casos que se adequassem a determinados pré-requisitos, para se adequar ali. Essa norma, essas ações diretas já vinham sendo julgadas, já tinham sido analisadas a liminar no caso dela, declarando a constitucionalidade tanto da regra definitiva, como se chama, a mudança, esse fator previdenciário, quanto a regra de transição. Então, o que estava em discussão ontem, na verdade, é o seguinte: confirmar a constitucionalidade da regra definitiva e dessa regra de transição e saber se essa regra de transição ela é obrigatória, ou seja, se você está adequado está dentro daqueles requisitos previstos na regra, ela tem que ser aplicada para você, ou você pode escolher aquela ou a outra regra, o que for mais benéfico para o seu caso. Entendi. O beneficiário, a questão era se o beneficiário podia escolher, quero ou não quero, tenho essa aqui, tenho aquela. Isso aqui é uma regra de transição. Ela tem que ser obrigada, você se encaixou naqueles requisitos. Aquilo é obrigatório para você, ou você pode usar a regra anterior, pode... Não, a discussão era isso. E aí foi exatamente o que os ministros decidiram, que não, a regra é constitucional, como já havia sido declarado antes pelo Supremo, e a regra é obrigatória. Se adequando a ela, ela tem que ser usada. E aí por isso que a gente comenta que isso interfere naquele processo, naquele recurso extraordinário da questão da revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda era isso, né, Gi? Era a opção de escolher entre uma fórmula ou outra, a regra de transição ou outra, né, E Gi? o Supremo já tinha uma decisão, inclusive neste recurso extraordinário que você acabou de mencionar, em que ali foi um voto que prevaleceu, foi até o do ministro Alexandre de Moraes, na ocasião, em que o beneficiário poderia escolher o benefício que fosse ali
a regra que lhe fosse mais benéfica, né? Como o Maurinho começou a explicar, nós temos situações de pessoas que se aposentaram com base na regra antiga, vale a regra antiga. Mas temos pessoas que começaram a contribuir na regra antiga e não conseguiram alcançar os requisitos da aposentadoria, e daí veio a regra nova. Então, eles ficaram aí um pedaço de contribuição, né? Meio um pouco que no limbo, de contribuição, né? De acordo com as regras anteriores e depois com as regras de 99. E nós temos aqueles que ingressaram no sistema da Previdência após 99, que vão ficar com a nova regra, que é a regra definitiva. Então, o grande problema estava exatamente naqueles que começaram a contribuir na legislação, na sua redação original, né, no regime anterior, e que só puderam se aposentar já a partir da vigência da lei de 99. E aí, o que aconteceu no plenário nesta sessão desta semana? Nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a constitucionalidade desse chamado fator previdenciário. Porque essa legislação, até para tentar abarcar essa situação dessas pessoas que ficaram, né, com algumas contribuições no regime anterior e outras contribuições no novo regime, criaram essa regra de transição. Então, por exemplo, a antiga regra previa o seguinte, que o cálculo das aposentadorias levava em consideração a média dos maiores salários, dos 36 maiores salários nos últimos 48 meses de trabalho. Então, essa era a regra antiga. E a nova regra diz o seguinte, o valor da aposentadoria leva em consideração a média de 80% dos maiores salários, mas de toda a vida do trabalhador. Essa é a revisão da vida toda, por isso se chama de vida toda, né? De toda a vida do trabalhador. Vida de contribuição, então, a né? vida de contribuição, exatamente. E para aqueles que ficaram, né, nessa situação intermediária? Aí criou a regra de transição. A regra de transição ficou 80% dos maiores salários, mas eles excluíram aqueles salários que foram recebidos anteriores a julho de 94. E por que julho de 1994? Foi quando entrou o Plano Real e aí nós tivemos a questão da inflação, do controle da inflação. Então, o que esses beneficiários que estavam nessa regra de transição queriam? Eles queriam que também para eles fosse considerado 80% dos maiores salários. Porque tem gente que estava ganhando muito bem antes de 1994 e que depois acabou tendo uma perda salarial gigantesca. E isso acabou impactando no benefício que é calculado com base nessas contribuições. A contribuição leva em consideração o salário e aqui, de acordo com a nova regra, ele não poderia ser incluído, porque ele começou a contribuir na regra anterior, ele se encaixaria na regra de transição. O que os ministros entenderam, né? O que prevaleceu? Prevaleceu que, a partir do momento que você considera que a regra é constitucional, ela tem que ser aplicada de maneira obrigatória. Você usava a expressão cogente, né? Acho que bonito ela mesmo. é Isso, é só isso, né, Gi? É obrigatório, é isso, ela é obrigatória, é de aplicação obrigatória. Então, deixaram claro também que todas reformas previdenciárias, elas acabam impactando os aposentados, né? E aquelas pessoas também que ainda vão se aposentar. Por isso, esses julgamentos são de grande repercussão, eles acabam realmente aí ocupando espaços na mídia, porque impacta praticamente todos os trabalhadores que estão sujeitos ao regime geral de previdência social. Então, essa decisão, é claro que essa legislação não tratou apenas do fator previdenciário, que é exatamente essa explicação que eu estou dando aqui para vocês, porque ela também abarcou outras circunstâncias que o Supremo chegou a analisar, mas em relação a esta regra de transição, o Supremo reformou aquele entendimento anterior e declarou, olha, está dentro da regra de transição, o beneficiário contribuiu sob o regime antigo e não tinha alcançado os requisitos da aposentadoria, que só foram alcançados com a nova legislação, vai ter que observar a regra de transição, os salários anteriores a 94 não serão considerados. Por qual razão? Porque o sistema previdenciário, ele, na verdade, se alimenta com as contribuições. Então, é o que a gente chama daquele sistema atuarial, né? É preciso que haja esse equilíbrio
porque senão se não tiver esse equilíbrio, essa consciência econômica também em relação aos próprios julgadores, em relação ao legislador no momento em que ele edita as normas e tal, chegará um momento que você vai ter muita gente para receber e você não tem tantas pessoas para custear esse sistema O previdenciário. envelhecimento da população leva a isso, Leva né? a isso. Então, Com é certeza. uma questão de grande preocupação, né? Não só do governo, mas também do Poder Judiciário. Mas haviam outros questionamentos, né? Como, por exemplo, a lei também ela tratava de duas outras questões, que era a carência para que trabalhadoras pudessem receber o salário maternidade. A lei exige que 10 contribuições deve anteceder o momento da liberação desse benefício de salário maternidade. Isso foi declarado inconstitucional pelos ministros do STF, exatamente pelo fato de que se daria aí um tratamento que você desprestigiaria o direito à maternidade de determinadas beneficiárias, então não há mais que se falar nesse prazo mínimo de 10 contribuições, garantindo-se com isso não só o direito à proteção da maternidade, mas também direitos do próprio menor, Da né? criança, Da criança claro. que chega ali no seio social, que precisa também da mãe. E um outro questionamento não foi admitido pelos ministros, que foi com relação aos requisitos para receber o salário família. Dentre os requisitos está a obrigatoriedade, né, de se apresentar o certificado atualizado de vacina e também a frequência escolar. Então, só recebe salário família quem apresenta esses documentos. Essas exigências foram consideradas constitucionais, permanecem valendo. Então, o Supremo afastou a possibilidade de serem consideradas todas as contribuições da vida toda para aquelas pessoas que estão dentro do regime de transição. Permitiu que o salário maternidade seja pago independentemente do número de contribuições e validou a regra que exige a apresentação do certificado de vacina e da frequência escolar da criança para que o pai tenha direito ao salário família. Melhor explicado que isso impossível. Deu para Não entender é? perfeitamente. Obrigada, Isso. Gi. Agora, foi um caso de bastante repercussão e eu chamo a atenção agora para um outro caso, não é do plenário. Essa semana o Brasil todo falando disso é o caso do ex-jogador Robinho, que acabou parando aqui no Supremo, né? Veio do STJ, acho que vale a pena a gente dar uma lembrada no caso. Ele teve uma sentença condenatória pela justiça italiana, crime de estupro, 9 anos. E aí estava em questão se ele cumpriria essa pena aqui no Brasil. O STJ decidiu que sim e que a pena deveria passar a ser cumprida imediatamente, certo? Ele entrou com habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos começar daí? É isso. A sentença dele transitou em julgado na Itália, mas ele, cidadão brasileiro nato, né, estando no Brasil, não pode ser extraditado. Então, o governo italiano pede ao Brasil que ele cumpra a pena aqui. O caso foi para o STJ, não é um caso nosso aqui do Supremo na semana, mas o que acontece é isso, o caso foi julgado lá, definiram, homologaram, validaram aquela sentença, o que significa que ela passa a ter efeitos no Brasil, né, vale aqui também, e já determinaram o início do cumprimento da pena, porque, segundo os ministros lá do STJ, transitou em julgado o caso lá. A sentença lá está transitada e julgada, se não me engano, em 2022. Tá. Então há uma condenação transitada, como no Brasil, cumprimento da pena determinou o cumprimento da pena. Isso foi na quarta-feira à noite, né? Foi na quarta. Finalizou o julgamento lá no STJ. Dia 20, Exatamente. isso. Na mesma noite, eram 11h10 da noite, no sistema entrava o habeas corpus da defesa dele aqui Aqui no o que Supremo. determinou o cumprimento imediato. Enfim, a prisão estava para acontecer a qualquer momento. Exatamente. A defesa não perdeu tempo. Às 11h10 da noite, você pode olhar no sistema, está lá a entrada A defesa cumpriu o papel de defesa, né, Isso, na verdade. isso. E aqui no Supremo Tribunal Federal, eu acho interessante que foi a partir dessa decisão do ministro Fux, né, que manteve o cumprimento imediato da prisão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir dessa homologação de sentença estrangeira, que é um instrumento jurídico adequado para que você possa fazer valer no Brasil, no território brasileiro, uma decisão que foi proferida por uma autoridade judiciária competente, né, de outro país, e que, em se tratando de 2 países, você tem a questão da soberania, cada um
as decisões judiciais de cada um dos países, elas alcançam o seu território nacional, elas não vão extrapolar. Elas só extrapolam quando você tem um acordo, né, entre os países, ou até mesmo essa homologação de sentença estrangeira. Aqui no Brasil, o STJ é quem tem competência para homologar esse tipo de sentença. Não se avalia o mérito, né, ou seja, ali os ministros não avaliaram se ele era ou não culpado, se tem alguma qualificadora, eles não ouviram nenhuma testemunha, eles só verificaram requisitos objetivos. A decisão foi proferida por uma autoridade judiciária competente? Se sim, um tiquezinho já foi lançado. As partes foram citadas, ou seja, elas foram chamadas ao processo para tomarem conhecimento daquela ação? A decisão transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso? E outro ponto é saber se havia ali a sentença traduzida, né, e homologada, autenticada no consulado e traduzida por tradutor juramentado no Brasil. Todos esses requisitos foram observados, não constou nenhuma ofensa às normas processuais brasileiras, né, no sentido de ofender a soberania ou a ordem pública. Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal, analisando esses requisitos objetivos, melhor dizendo, o STJ, analisando esses requisitos objetivos, acabou homologando a decisão. A partir do momento em que ela foi homologada, passou a valer dentro do território nacional, por isso, expedição de mandados de prisão. A defesa tentou aqui impedir que essa prisão fosse feita, questionando aí possíveis recursos, inclusive já anunciou que vai trazer para o Supremo Tribunal Federal a discussão por meio de um recurso extraordinário, e nós estaremos aqui depois para comentar quais foram os desdobramentos desse caso. É porque é uma discussão interessante que teve lá no STJ e que provavelmente vai vir aqui, que é essa coisa, combate a crimes contra mulheres. O Brasil é signatário de acordos, sim, né, de combate, muitas decisões cita isso, e essa coisa do brasileiro cumprir pena por um crime cometido aqui no Brasil, por um crime cometido no exterior. Tem algumas alegações, alguns argumentos aí que a defesa vai tentar trazer argumentos de que há tema constitucional envolvido, talvez seja a parte mais fácil, e que há uma repercussão geral no caso, para discutir o caso de uma repercussão geral, para que o Supremo, então, dê a última palavra. Por isso que a gente acha interessante. Então, já veio para cá e o caso deve acabar aqui. E o ministro Fux, provavelmente, assim, por prevenção, já bem provável, em tese, seria o relator já desse Agora, tema. lembrando que essa decisão do Fux também foi em um pedido de liminar, né? Então, assim, o habeas corpus segue para a turma e esse ainda está em tramitação, ele não foi arquivado. E a defesa já entrou com outro hoje. Já entrou agora, com mais um habeas corpus, porque alega questiona outras partes da decisão do STJ, ou seja, é por isso que a gente está comentando que o caso está vindo para cá. Já foi recolhido, inclusive. Já foi preso, segundo consta da imprensa. Exatamente. Então o caso está vindo para o Supremo. E aguarda os desdobramentos das decisões. Então tá, Mauro, você já adiantou que é o que vem por aí. Eu ia chamar, o que vem por aí, não sabemos para quando mais vem. Mas deve vir, o que mais que a gente pode esperar? Pelo menos para uma coisa mais já previsível. Semana que vem, Semana Santa, Supremo sem sessões plenárias, sem sessões nas turmas, mas plenário virtual segue acontecendo, né? Os julgamentos começaram hoje e segue acontecendo. E para abril, a gente pelo menos já tem aí noção de que o RE da questão da revisão da vida toda volta para o plenário, então, para ser definido, né, para ser concluído. Eu vou comentar uma coisinha assim, antes de você adiantar, porque, como a gente mencionou, essa decisão que foi tomada em 2 ações diretas de inconstitucionalidade pode impactar diretamente a análise de um recurso que está sob apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi apresentado pelo INSS. Esse que volta, esse que já estava em embargo de declaração, ele volta agora para concluir o julgamento desses embargos, e aí vamos ver as consequências desse julgamento agora de quinta-feira nessas ações, nessa questão desse RE que já estava julgado. Então, isso está previsto para abril. Deve retomar também aquela questão do alcance da coisa julgada tributária. Sim, quando tem em matéria tributária, quando vem uma decisão posterior do Supremo em sentido contrário, e volta a questão do perfilamento racial, gente. Sim. Esses 3 temas a gente já sabe que para abril devem estar na pauta aí. Exatamente, é isso. Encerramos. É isso. Então, a gente se vê aqui na outra semana, no próximo. Semana que vem também não teremos podcast, porque o Supremo dá uma... Continua funcionando, o PV funcionando, a presidência funcionando segunda e terça, mas
As Não, sessões plenárias não vão acontecer, Exato. né, por conta disso, mas nós teremos expedientes durante o período que não for feriado. Isso. E o podcast Supremo na Semana, então, fica para outra semana. É isso. Mas eu vou te pedir para você mandar o seu e-mail. Não sei se você sabe, a gente tem um e-mail para trocar ideias com você, receber suas críticas, sugestões. Anota aí se você ainda não tem. É o podcast@stf.jus.br. E você continue acompanhando a gente pelo canal do STF no YouTube, também pelo Spotify e o áudio disponível na sua plataforma preferida. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Obrigado, Ale. Obrigado, Gi. E você continua com a gente. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, até a próxima.